1 Coríntios, capítulo de número 11, nós só vamos ler um versículo, mas eu vou pedir aos amados que permaneçam com a sua Bíblia aberta no livro de Coríntios, porque nós vamos ler hoje aqui alguns versículos. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá falar profundamente em nosso coração. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Amém? Todos já acharam? Tem alguém na misericórdia? Tem alguém na misericórdia? Amém? Nós só vamos ler o versículo 29. Mas volto a dizer aos amados, permaneçam com sua Bíblia aberta. Deus tem algo profundo para falar aqui esta noite. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos ler novamente? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Podeis vos assentar, adorando, exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor. Amém? Amados, para nós entendermos por que o apóstolo Paulo disse, por que ele passou essa informação para a igreja, nós vamos entender aqui essa noite a situação que estava a igreja de Corinto. Eu quero que vocês prestem bastante atenção do início ao fim. Nós vamos ver aqui a tão grande misericórdia e bondade de Deus. Ainda em 1 Coríntios, abre comigo lá no capítulo 1. Nós vamos começar aqui a ver qual era o que estava acontecendo ali dentro daquela igreja, para que o apóstolo Paulo estivesse escrito dessa forma no versículo de número 29. Capítulo 1, do versículo 10 em diante, diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Dissensões quer dizer o quê? Divisões, Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Há o quê? Contendas. Só nesses 2 versículos a gente vê aqui o que estava acontecendo naquela igreja: divisão e contenda. Quero dizer com isso, versículo 12, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Olha a divisão. Havia dentro daquela igreja ali uma divisão tão grande que havia grupinhos. Cada um queria ser de um. Um grupinho dizia: não, eu concordo com Paulo, eu sou de Paulo. O outro: eu sou de Apolo, que era um grego. Eu sou de Apolo, eu prefiro ele. E outro de Cefas. E o outro, quem sabe o mais perigoso dos grupos, diziam: eu sou de Cristo. Por que o mais perigoso? É porque hoje muitos estão dizendo isso. Eu sigo a Cristo, eu não preciso de pastor, ele é o meu pastor, Mas nós vemos aqui uma divisão. Então o apóstolo Paulo diz no versículo 13: Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome.
E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Agora o versículo 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos entender que essa igreja havia divisão, havia contenda e havia grupinhos, cada um querendo ser de alguém. Mas havia outros problemas também, e problemas muito sérios. Acompanhe comigo agora no capítulo 5, por favor, a partir do verso 1, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se vê. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal praticou, o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Havia ali também, no meio dessa igreja, imoralidade sexual. E a igreja sabia disso. A igreja era de conhecimento de toda a igreja, mas todos eles faziam vista grossa. O apóstolo Paulo está nos ensinando hoje o perigo que é de nós sabermos de algo que está acontecendo no meio do corpo de Cristo e nós simplesmente nos calarmos, nos anularmos. Eu sei que vocês devem estar assustados. Meu Deus, que palavra é essa para o dia de culto de ceia? Calma aí, vai prestando atenção no que o Senhor quer falar conosco hoje. Primeiro, essa igreja havia divisão, havia facções, havia contenda, havia imoralidade sexual. Agora no capítulo 6, a partir do verso 1 diz: ouça algum de vós. Vocês estão vendo que cada capítulo é um pecado, né? Cada capítulo era algo que precisava de consertar dentro daquela igreja. Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Sabe o que essa igreja estava fazendo, amadas? Se tinham algo contra o irmão, estavam levando para a justiça. Estavam colocando o irmão na justiça, por problemas que tinham dentro da igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Por que vocês estão levando os problemas de vocês para os ímpios? Traz isso para o dia de hoje. Quantos cristãos que se assentam a desabafar com o ímpio? A contar os seus problemas para o ímpio? Aquele que não tem o Espírito Santo? Aquele que não sabe como resolver aquilo? Senta e vai desabafar com a pessoa ímpia. Hoje está acontecendo muito isso no meio do povo de Deus. E nessa época eles levavam para o juiz julgar. O apóstolo Paulo está dizendo assim:
Acorda, igreja. Vocês não sabem que vocês irão julgar o mundo? Vocês irão julgar os anjos? E vocês não podem resolver as coisas mínimas entre vocês? Sentar e conversar o que precisa ser conversado? Mas tem mais, irmãos, tem mais. Agora nós vamos então para o capítulo de número 12, vamos lá comigo. Capítulo de número 12, a partir do verso 13, vai nos trazer a informação que havia, além de tudo isso, havia no meio daquela igreja disputa sobre os dons espirituais. Quem faz melhor? Não, eu faço melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu evangelizo melhor. Olha só o que essa igreja estava acontecendo. Capítulo 12, a partir do verso 13. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membros, mas muitos. Se o pé disse, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. Para cada um de nós, o Senhor tem um chamado. Para cada um de nós, o Senhor tem um chamado específico. E se o nosso chamado não é de estar no altar, não é de estar com o microfone na mão, não é por causa disso que o nosso chamado é o menor. Porque Deus nos coloca no lugar que Ele quer. Deus faz da maneira que Ele quer. Muitas vezes o Espírito Santo vai usar aquela irmã que nunca pegou no microfone da igreja, que nunca pisou no altar da igreja, mas que está com seus joelhos calejados de orar pela igreja de Cristo na terra. Mas a igreja de Corinto chegou num ponto que eles começaram a disputar para ver quem era melhor, e precisou do apóstolo Paulo dizer: todos vocês fazem parte do corpo. Porque você é o pé, você acha que você não faz parte do corpo? Porque você é a mão, você acha que você não faz parte do corpo? Deus tem um chamado para você. Eu não sei qual é a forma que Ele irá te usar. Se irá te usar como os pés, para levar o Evangelho. Se irá te usar como a mão, que levanta aquele que está prostrado. Se irá te usar como a boca, que irá falar do amor de Deus, eu não sei. O que eu sei, que nós não devemos copiar a igreja de Corinto. Nós precisamos de saber que seja qual for o chamado de Deus para a nossa vida, nós precisamos de dizer: eis-me aqui, Senhor. E precisamos de ir além daquilo que o Senhor nos chamou. Louvado seja Deus. Um pouco para frente, no capítulo de número 15, a partir do verso 12. Louvado seja Deus. Olha só o que diz, a partir do verso 12. Aqui, amados, o apóstolo Paulo escreveu porque eles estavam começando a duvidar sobre a ressurreição. Será se a gente vai realmente ressuscitar? Será se Jesus ressuscitou realmente? Então havia essa dúvida. E ele escreve a partir do verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação.
e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Tem alguém aqui esperando o retorno de Jesus? Alguém que crê que Jesus ressuscitou entre os mortos e que Ele vai voltar a qualquer momento para nos buscar? Amém, irmãos? Amém mesmo. Amém. Nós temos vivido dia após dia como se aquele dia Jesus fosse voltar. As nossas atitudes têm sido esta. Temos vivido a cada dia como se fosse o último dia, crendo que Jesus ressuscitou entre os mortos e que nós também iremos ter um corpo transformado de glória. Eu quero que você pare e pensa. Temos crido mesmo? Temos crido mesmo? As nossas atitudes, nosso dia a dia, tem falado isso? Eles estavam ali duvidando. Aí um pouquinho para frente, no versículo 51 do próprio capítulo de número 15, diz assim, a partir do 51, diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não importa se quando Jesus voltar, você já esteja, o seu corpo físico esteja já descansando na terra, se nosso corpo físico já morreu, ou se Jesus voltar, nós ainda estivermos vivos, todos, repita comigo, todos seremos transformados. Versículo 42, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Porque a trombeta soará. Você crendo ou não? Roseli crendo ou não? A humanidade crendo ou não? Corinto, a última trombeta vai soar. Glória a Deus. Não é tempo de dúvidas. Não é tempo de questionamentos. Não é tempo de dissensões. Não é tempo de divisões. Eu gosto mais de Apolo. Não, eu prefiro Paulo. Não é tempo de divisões. A última trombeta irá soar. Coríntios, desperta. A última trombeta, porque ainda no versículo 52, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi, ó morte. Tragada foi a morte na vitória. Louvado seja Deus. Então essa igreja também estava duvidando, né, daquilo que o Senhor iria voltar, que o Senhor havia ressuscitado. Agora, vamos voltar lá para o versículo que nós iniciamos essa mensagem. Versículo 29 do capítulo 11. Que diz assim: olha só, nós vimos tudo aquilo que estava acontecendo com essa igreja.
E tem muito mais. Eu não vou me estender aqui mais porque o tempo não nos espera. Mas tem muito mais coisas. E por isso o apóstolo Paulo então diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E ele ainda continua dizendo, versículo 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos daquele que dorme. Por que ele estava dizendo isso, amados? No momento da ceia, devido a tanta divisão dentro da igreja, contenda, pecado escondido, dúvidas se Jesus havia ressuscitado ou não, se eles seriam transformados ou não, cheios de dúvidas. Aí chega o momento da ceia. Aí sabe o que eles estavam fazendo? Acompanha comigo. O que eles estavam fazendo ali no momento da ceia? Ainda no capítulo de número 11, a partir do verso 17, diz assim: nisto, porém, eu vou dizer-vos, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para... Esse era o momento da ceia, tá? Pela consequência de uma igreja, misericórdia, Jesus, de uma igreja que estava ali toda fora do trilho, quando chega no momento da ceia, o apóstolo Paulo fala: vocês não estão se ajuntando para melhor. Aquela igreja havia perdido o temor, irmãos. Estavam participando da ceia como se fosse um ato qualquer, como se fosse um culto qualquer. Eles estavam ali se ajuntando. Olha só o versículo 18: porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. O apóstolo Paulo falando novamente sobre desavença, conflito, disputa dentro da igreja. Versículo 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo 20: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga. Eles levavam para dentro da igreja, cada um levava o seu próprio banquete. E cada um levava, aqueles que podiam, que tinham uma condição financeira melhor, levava o seu banquete precioso. Enquanto aquele que não tinha uma condição financeira melhor, levava aquele pouquinho que podiam. E eles não dividiam mais, irmãos, porque havia divisão. Eles não olhavam mais para a dificuldade do irmão. Amém? Eles não olhavam mais para a dificuldade do seu próximo. E por isso o apóstolo Paulo então diz: examine-se a si mesmo. Veja o que está acontecendo. Mas quando ele fala examine-se a si mesmo, deixa ele, pode deixar ele à vontade. Ele está dentro da casa do Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Amém? Então eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Quando nós olhamos o versículo 29, e diante de tudo isso que nós acabamos de ver agora, diante da situação dessa igreja, e nós lemos o versículo 29, e se nós olharmos assim por cima, o que nós vamos entender? Eu não sou digno de participar da ceia. Quem aqui pensou isso? Eu não sou digno de tocar na ceia. Não é assim? Mas deixa eu te dizer uma coisa: ninguém é digno. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Por que eu levei a vocês a ter o conhecimento
dos pecados dessa igreja, para vocês verem o quanto o nosso Deus é misericordioso. Vamos ler novamente com mais atenção o versículo 29. Ele está dizendo, versículo 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mesmo diante de tudo isso que eu acabei de falar, o apóstolo Paulo está dizendo: olhe para dentro de vocês, veja como está vocês, examine-se a si mesmo. Cada um de nós devemos nos examinar dentro de nós, mas não é para apontar dentro de nós os nossos pecados. Escute bem isso aqui. É para nos examinar a forma que nós estamos participando da ceia. A igreja de Corinto não tinha mais reverência à ceia do Senhor. Eles já não discerniam mais o corpo de Cristo. Porque se nós olharmos para dentro de nós procurando pecado, quem vai achar? Alguém vai achar pecado aí, se examinar? Creio eu que 100%, né? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Examine como vocês estão participando da ceia. Ele poderia dizer simplesmente: vocês nenhum é digno de participar da ceia. Ô Coríntios, o que vocês têm feito? Vocês estão em divisão, vocês estão em contenda, vocês estão levando o irmão de vocês a juízo, né? Está abrindo processo contra os seus irmãos, vocês estão na dúvida, então vocês não vão participar da ceia. Mas sabe o que ele faz? Examine como vocês estão participando da ceia. E ele fala assim: examine, olha só, ele fala dessa forma: examine você, dentro de você, detecta o seu pecado e, por favor, não toque na ceia. Não. Ele fala: examine como vocês estão participando do corpo de Cristo. Qual é a reverência que vocês estão tendo neste momento? E depois, participe da ceia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amados, que coisa ainda mais profunda quando ele diz, acompanha aí comigo no versículo 30, que ele diz assim: por causa disso, por causa de quê? De não discernir, de não saber a importância da ceia. Jesus falou: é em memória de mim, é em lembrança do Senhor Jesus. E ele diz: porque por causa disso, por vocês não saberem a importância que tem a ceia, há muitos entre vós que estão fracos, muitos doentes e muitos que já morreram, muitos que não puderam desfrutar da cura que há no corpo de Cristo, porque não discerniam mais a ceia, porque estavam em divisão, estavam em contenda e não conseguiam mais discernir, saber a importância que é a ceia do Senhor. Muitos estavam doentes, muitos estavam fracos, muitos já haviam morrido. Eles não puderam desfrutar da cura que há no corpo de Cristo. Ah, se eles tivessem discernido o significado do pão, que eles tivessem discernido o significado do vinho, eles teriam entendido que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Se eles tivessem entendido, teriam tido fé para receber a cura. Em memória.
E agora, que coisa mais linda para nós encerrarmos. Eu gostaria que você fosse novamente comigo lá no capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo começou a escrever essa carta para os coríntios, ele já tinha conhecimento de tudo que estava passando lá, sim ou não? Sim ou não? Mas olha só como ele inicia essa carta. Mesmo sabendo de tudo o que estava acontecendo lá, ele inicia essa carta dessa forma. Versículo 2. A igreja de Deus pode estar doente, pode estar com divisão. Meu Deus, a igreja de Deus, a igreja de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, acompanha comigo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, aleluia. O seu pecado, meu pecado não nos define. O que nos define, aleluia, é a santidade de Cristo em nós. Oh, aleluia. Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, então com isso o apóstolo Paulo estava dizendo que aquela igreja podia continuar do jeito que está. Não! Ele estava simplesmente dizendo e trazendo a eles: olha quem vocês são, olha quem vocês são em Cristo. Vocês estão perdendo tempo com divisão, vocês estão perdendo tempo com contenda, vocês estão perdendo tempo com as coisas dessa vida, mas olha quem vocês são a igreja de Deus, vocês são santificados em Cristo Jesus, vocês são chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que vocês são. Ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Andar em teus caminhos, Senhor. Porque o Senhor, ele, como apóstolo, como um grande pastor daquela igreja, ele estava despertando aquela igreja que estavam brigando por tão pouco, por picuinhas. E ele estava lembrando: vocês são santos, vocês são a igreja de Deus. Abandonai as coisas deste mundo, abandonai as obras da carne. Examinai-vos a vós mesmos, volte ao temor, receba o corpo de Cristo para que vós sejam curados, porque há muitos fracos e doentes, porque perderam o temor. Aleluia. Porque participam da ceia como se fosse um ato qualquer religioso. Mas essa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer trazer à nossa memória que o Senhor ainda salva, o Senhor ainda cura. No último versículo agora, no capítulo 15 novamente, mais outros versículos, a partir do verso 55, para encerrarmos. Ele está encerrando agora essa carta. Depois de chamar aquela igreja ao concerto, depois de mostrar àquela igreja quem eles eram em Cristo. Nós somos pecadores mesmo, somos falhos mesmo, não devemos nos acomodar no pecado, mas nós também não podemos esquecer quem nós somos em Cristo. Porque tudo que o inimigo quer é que você se esqueça quem você é. E então, encerrando essa carta, a partir do verso 25, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde
Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Eu quero que você leia bem alto comigo, versículo 58. Com fé, irmãos. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Uma noite de concerto para nós. Se coloque sobre os teus pés. Eu te convido, se você tiver liberdade de segurar na mão do seu irmão que está do seu lado. Eu te convido a segurar na mão do seu irmão que está do seu lado. Nós vamos orar para que o Senhor nos ajude a discernir o teu corpo esta noite. Não queremos mais ficar doentes, Senhor. Não queremos mais ficar fracos. Não queremos, Pai, estar mortos espiritualmente. Oh, aleluia. Ajuda-nos a discernir, Senhor, o teu corpo. Porque o Senhor foi para aquela cruz. O Senhor morreu e ressuscitou por nós. Não para que nós estivéssemos aqui. Aleluia. Com dissensões, com divisões, com contendas. Pai. Oh, Jesus. Clame ao Senhor por ti, meu irmão. Clame ao Espírito Santo pela tua alma. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ajuda-nos, Pai, a discernir o teu corpo, Jesus.
alegria. É assim que nós discernimos o corpo de Cristo. Em memória, em lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. Aleluia, Ele nos chamou, Ele nos libertou, Ele nos salvou. E por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos aqui, Pai. Ah, Jesus querido, Jesus amado, ajuda-nos, ó Deus, a discernir, a saber a importância deste momento, Pai. Deus, em nome de Jesus. Amém, meus amados, com a sua Bíblia aberta, ainda no capítulo 11, nós vamos agora ministrar a ceia do Senhor. E é com muita alegria e com muito temor em nosso coração que nós iremos agora participar do corpo de Cristo. Aleluia! Oh Jesus, Jesus, a tua presença é real, Senhor. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Deus, Meu Pai Deus. sério, misericórdia. Vai exaltado seja o teu santo Dependemos nome. de ti, Senhor. oh, Dependemos da tua graça, do teu amor, do teu poder, Senhor. adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar, porque Ele está se movimentando neste lugar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Abre a boca e eu te encherei. Abre a boca e eu te encherei. Cura ele, Senhor Jesus. Dá vitória, Pai. Aqueles que estiver triste, Senhor, vai arranca, Senhor, toda tristeza, todo medo, Senhor. Aleluia, Tudo aquilo, Senhor, que não agrada a ti. Ah, Jesus. Olha só o que diz as Escrituras Sagradas. 1 Coríntios 11. Oh, Jesus. Glória a Deus. Diz assim então as Escrituras Sagradas: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então esse examinar aí, aleluia, é para discernir a importância deste momento. Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar. Aleluia, porque as tuas mãos, a palma das tuas mãos, a autoridade. Depois que nós terminarmos de ler, o pão não irá se tornar o corpo de Cristo, e nem o cálice irá se tornar
o sangue de Cristo, mas é pela fé. Aleluia. É pela fé. Pai, em teu nome, Jesus, nós consagramos ao Senhor os elementos da ceia do Senhor. Este pão, Senhor, ele simboliza o teu corpo. Meu Pai, quando este pão, Senhor, tocar o nosso corpo físico, que venha trazer cura. Cura, Senhor, cura física, cura espiritual, Senhor, porque simboliza o teu corpo. Senhor, este cálice que simboliza o teu sangue, que foi derramado naquela cruz, Pai, pelos nossos pecados. Senhor, o Senhor não tem pecado algum, o Senhor é santo, mas o Senhor morreu pelo meu pecado. O Senhor derramou o teu sangue pelo meu pecado. E este cálice simboliza o teu sangue. Meu Deus, nós consagramos a Ti. E quando nós participarmos da ceia, que possamos ser renovados, que possamos ser fortalecidos, que possamos ser curados, Pai, pela fé que nós temos no Senhor, Pai. Que o Senhor possa agora, Pai querido, estender as Tuas mãos. Nós consagramos a Ti este pão e consagramos ao Senhor este cálice, Pai. Em nome de Jesus. Pode distribuir os elementos da ceia, que você possa participar da ceia com temor e com tremor no teu coração. Aleluia, Jesus. Que na cruz por nós
Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu gostaria que você olhasse para a ceia que está nas tuas mãos. E você dissesse bem alto para todos os céus ouvir. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E o véu do templo se rasgou diante da tua imagem. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Que graça é essa, Senhor? Ah, Jesus, a minha oração é que todos que aqui estão venham sentir o que o Senhor está me permitindo sentir agora. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar do pão, amém? Oh, meu Senhor. Oh, meu Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você pegasse o seu cálice, que está nas suas mãos. Que você trocasse o seu cálice com o seu irmão esta noite, amém? Símbolo de unidade da igreja, de comunhão com o corpo de Cristo. Troca com seu irmão agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E diz então a palavra de Deus: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podeis participar do cálice. Glória, glória, glória a Deus. Oh, muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.
morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que o Espírito Santo continue a ministrar em cada coração essa mensagem. Amém? Nós vamos então para as informações, irmã Giovana. Dó. Correria, né, minha irmã? Mas é assim mesmo. Sejam constantes na obra do Senhor. Amém. Essa noite está aqui conosco, visitando a casa do Senhor, a Marinete e o Manuel. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória sempre. Amém. Vamos continuar orando pela vida da irmã Catiane, também pela vida da irmã Camila, continuar orando por todos os enfermos, continuar orando pela nossa nação, amém? Nós temos aqui informação, nós teremos o culto no lar, na casa